Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de 2 apóstolos, São Simão e São Judas. São poucos conhecidos. O nome de Simão figura em um 10º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o nome denominativo de Zelotes. Judas, de sobrenome Tadeu, é o apóstolo que na última ceia perguntou ao Senhor por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo. Diante desses 2 apóstolos, peçamos a Deus a graça da perseverança. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 a 19, e por causa desta celebração que nós estamos comemorando, esse é o evangelho que é nos dado para que nós possamos meditar. Aqui nós vemos mais uma vez Jesus que passa a noite toda em oração a Deus. E por que Jesus passou a noite toda em oração? Primeiro, que já era uma prática normal na vida de Jesus. Jesus já tinha essa necessidade de se colocar na presença do Pai para estar com o Pai, para viver aquele momento com o Pai. Não é que Jesus, enquanto Deus, havia se separado, ele veio à Terra e ficou longe do Pai. Não, continua unido. A Santíssima Trindade sempre esteve unida, mas Jesus procurava ter esses momentos, deixava as pessoas e ia para se colocar diante da presença de Deus. E segundo, diante de uma grande escolha, porque ele iria escolher agora aqueles 12 homens que iriam estar no lugar dele quando ele voltasse à casa do Pai, logo depois dele cumprir a sua missão de nos redimir, de nos salvar, de destruir as obras do diabo e destruir o diabo, de matar a morte, de destruir o pecado. Ele precisaria voltar para a casa do Pai
mas ao mesmo tempo a obra de evangelização, ela precisava continuar. Ela não podia parar. Então Jesus precisava continuar atuando por meio dos apóstolos. Tudo que os apóstolos faziam, eles faziam em Jesus e com Jesus e por Jesus. Então eles precisavam continuar essa obra. Então Jesus agora ele passa a noite toda em oração para escolher aqueles que seriam esses propagadores do Evangelho. Porque o Evangelho precisava chegar a todas as nações para que todos pudessem largar os seus deuses e servir ao Deus único e verdadeiro. E aí, quando Jesus desce daquela noite que ele passou em oração, ele escolhe os 12 apóstolos. Você poderia perguntar, mas Jesus errou em ter escolhido Judas? Porque aqui vai sempre dizer, os apóstolos sempre deixam isso bem claro. Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Quero aqui fazer uma separação. Hoje nós celebramos São Judas e São Simão. Aqui é Judas Tadeu, não é Judas Iscariotes. Então, se referindo a Judas Iscariotes, porque Judas Tadeu foi fiel, graças a Deus, foi muito fiel. Tanto que nós estamos comemorando hoje. Ele também pregou o Evangelho e derramou sangue, sendo fiel a Jesus até a morte. Mas Judas foi o contrário. Judas, apesar de ter sido escolhido por nosso Senhor, mas ele fez um caminho totalmente diferente dos apóstolos. Na medida que o tempo foi passando, Judas foi fazendo a sua própria escolha, até chegar ao ponto de ele trair nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Judas Iscariotes, quero frisar aqui, quando Judas Iscariotes, ele foi escolhido como os outros apóstolos, como Simão, como Judas Tadeu, como Pedro, como Mateus, como Tomé. Foi escolhido desta forma. Mas eu repito, ele foi fazendo um caminho todo errado. E o pior de tudo é que ele estava com Jesus. Estão entendendo, meus irmãos? Ele estava com Jesus. Judas Iscariotes. Mas foi fazendo a sua escolha. Ele pregou o evangelho ali a primeira vez, né, quando os apóstolos foram enviados, como nós estamos vendo no evangelho de hoje. Mas já no segundo envio, quando foi para pregar para todas as nações, depois que Jesus havia ressuscitado e subido aos céus, ele já havia se suicidado. Mas ele pregou o evangelho, ele expulsou os demônios, ele ouviu Jesus pregando, ele aprendeu com Jesus, mas ele foi fazendo um caminho diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Judas Iscariotes, apesar de estar com Jesus, ele foi fazendo um caminho diferente dos outros apóstolos. Ele fez um caminho totalmente diferente de São Judas Tadeu. Quando São Judas Tadeu, o apóstolo, que nós comemoramos hoje junto com São Simão, ele
ouviu, ele foi renunciando ao que era errado, enquanto Judas Tadeu, ele foi fiel a nosso Senhor. Judas fez um caminho diferente. Primeira coisa que eu quero trazer para nós no dia de hoje. Meus irmãos, você está com Jesus? Dê essa resposta para você mesmo. Você está com Jesus? E uma vez que você está com Jesus, e isso estou falando para mim também, que caminho você está fazendo? Uma vez que você disse que você está com Jesus, qual o caminho? De fidelidade ou de infidelidade? Você, apesar de estar com Jesus, você está fazendo um caminho totalmente diferente? Aonde está a sua fidelidade? Que caminho você faz? Lembremos o que eu estou dizendo aqui. Judas fez um caminho totalmente diferente dos apóstolos, o ponto de chegar à traição. E olha que Jesus fez de tudo para que Judas reconhecesse o erro dele. Ele não reconheceu. Ele foi firme no propósito dele de trair nosso Senhor Jesus Cristo ao ponto de ele trair realmente. E você? E você, Padre José Augusto, que caminho você está fazendo? Meus irmãos, não nos enganemos. Muitas vezes nós dizemos que estamos com Jesus e, no entanto, nós não estamos com Ele e nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos fazer um caminho de fidelidade ao Senhor. E como é que as coisas vão acontecendo? Para a pessoa chegar ao ponto de se desviar. É um ensinamento que vai surgindo, é uma novidade que vai sendo colocada, é uma situação que a pessoa acha que é por ali e, no entanto, não é. E quando se percebe, ela diz que está com Jesus, mas ela não está. Você compreende? Então nós precisamos voltar à nossa meta, porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Às vezes tem pessoas que dizem que estão com Jesus, mas elas estão fazendo uns tipos de oração que não são orações. São meditações que não levam para nosso Senhor. São meditações que a pessoa vai fazendo e que está voltada para ela mesma. Aquelas coisas de meditações transcendentais, onde a pessoa vai meditando e ela não coloca a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela fixa num ponto de pensar no nada e aí vai. Você não está caminhando com nosso Senhor. A sua oração não está direcionada a nosso Senhor Jesus Cristo, ela está direcionada a você mesmo. Ou aqueles que dizem que estão com Jesus, mas frequentam outras religiões. Qual é a necessidade que você tem de frequentar outras religiões? Se a religião é a católica, a verdadeira, onde Jesus é o fundador desta igreja. E como eu digo, Jesus é católico, porque ele é o fundador da igreja católica. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer
contra ela. Tem aqueles que dizem que estão com Jesus, mas vivem uma união errada. Não estão vivendo o sacramento do matrimônio. Está vivendo com uma pessoa, mas não é esposa, porque não são casados. Não casaram no religioso, mas, no entanto, dizem que são de Jesus. Você está entendendo como é que as coisas vão caminhando? Você entende como as coisas foram acontecendo com Judas, o Iscariotes, e não o Judas Tadeu, que foi fiel? Vai se colocando e a pessoa mesmo ela vai criando uma religião própria, que ela se torna o fundador ou a fundadora dessa religião. E ela que vai ditando as normas e vai dizendo que é assim que deve ser. Como que pode ser assim? Se o ensinamento que o Senhor dá é totalmente diferente. E a pessoa vai criando e vai dizendo, não, foi porque Deus me revelou, foi porque Deus disse. Deus revelou como? Em que situação? Que coisa é essa que Deus revelou? Se a revelação de Deus ela termina com o último dos apóstolos, que é São João. E se não estiver de acordo com o que está na Sagrada Escritura, se não estiver de acordo com aquilo que nós chamamos de tradição da igreja, se tu não estiver de acordo com o magistério da igreja, como é que a pessoa pode dizer que ela está com Jesus se a prática, se os ensinamentos são contra? Imagina uma pessoa que diz ser seguidora de Jesus, mas ela apoia o aborto. Aí ela diz que porque as leis civis estão dizendo que até o terceiro mês não é considerado ainda um ser humano, e aí pode chegar e interromper aquela gravidez, ou seja, matar aquela criança. E, no entanto, ela diz que ela é de Jesus, enquanto que Jesus nos ensina o mandamento, que é não matar. Não se pode matar um ser humano. E aí a prática da eutanásia e tantas outras coisas. E a pessoa vai fazendo um caminho totalmente diferente e dizendo que é assim e acha que é desse jeito. E ainda tem aqueles que dizem que foi Jesus que falou no meu coração. Como que Jesus falou no seu coração algo que contradiz os próprios ensinamentos da Sagrada Escritura? E eu não sei como é que as pessoas conseguem enganar-se dizendo assim, mas essa passagem do Evangelho, mas isso que Jesus ensinou não tem nada a ver, isso foi falado fora do contexto, não foi no tempo. E aí vai inventando muitas coisas para continuar no caminho errado. Só, meus irmãos, que quando se faz um caminho que não é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa um dia vai perder a sua alma. Judas, infelizmente, fez um caminho totalmente errado. Ele poderia ter se arrependido. Aqui eu estou falando de Judas Iscariotes, que hoje nós estamos comemorando São Judas. E eu estou fazendo esse paralelo para você entender que São Judas foi fiel, o Judas Tadeu, mas o Iscariotes foi infiel. Então chega um momento que ele poderia ter se arrependido do mal que ele fez, mas acabou tirando a própria vida, chegando ao ponto do suicídio. Aqueles que caminham sem Jesus, mas dizendo que está caminhando com Jesus, um dia chegará ao suicídio, à morte fatal,
Aqui eu não estou falando simplesmente do suicídio pelo suicídio, mas eu estou falando o suicídio da perda da sua alma. E nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, que sejamos fiéis a Jesus, como São Judas Tadeu foi e São Simão. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.